chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo, canal 10.2. Toda sexta-feira tem aula de espanhol. Sextou com espanhol, não é isso? Que vocês agora é a moda dizer que sextou? Pois é, sextou com muito espanhol, que sextou estudando, tá certo? E sextou de notas excelentes no Enem, porque você aqui estuda não só para o teu dia a dia de terceirão, de primeiro ano, de segundo, mas também como preparação para o Enem. E eu vou convidá-los, tá, para nos acompanhar lá na Rádio Timbira, no 1290 MHz, todos os dias, das 16 às 17, nós temos o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, com audioaulas para vocês, que são um resumo das aulas daqui, e sempre tem uma dica diferente, porque cada canal desses que nós usamos, tanto o Spotify, quanto a rádio, quanto a TV, quanto a plataforma Gonçalves Dias e o Instagram, ele tem sempre, não é um conteúdo repetitivo. Então, você pode acompanhar todos, porque sempre vai ter uma coisa nova para vocês, tá certo? E se você quiser saber a nossa programação, segue a gente lá no Instagram, curte, comenta, compartilha, tá? Dá sugestões do que você gostaria de ver num Tchalui Pequeno de Espanhol, por exemplo, tá certo? Lá você tem toda a programação da TV Educação durante a semana. @plataforma Gonçalves Dias, nosso Insta, segue lá e vem comigo para cá. Vamos hoje falar de uso de los pronombres tu, vos e usted. Lembra que nós demos essa aula? A aula passada nós falamos de como utilizar esse pronome. Aí eu vou só perguntar para vocês. Vocês lembram que lá, quando você vê os nomes dos pronomes escritos, lá na gramática, você vai encontrar tu e vai encontrar usted. Você não vai encontrar vos, tá? O que é o vos? Vos é o vozeio, certo? Que é a junção dos dois, tu e usted, numa determinada expressão. Então, usa-se vos. Isso depende muito, a aplicabilidade desses pronomes depende muito do verbo, de como ele vem conjugado, de que situação, de que modo e que tempo ele está no meu contexto, para que eu possa saber utilizar o tu, o vos e o usted. Uma outra dica para relembrar vocês, porque vocês estão vendo que hoje nós vamos fazer exercícios, não é isso? Pois é. Então, uma outra dica para dar para vocês, relembrando a aula passada, é que o tu eu utilizo para uma conversa informal, ou seja, o que seria em português uma linguagem coloquial é o tu. E uma linguagem culta seria usted. Então, eu tenho formal e informal. Se você quiser relembrar essa aula de formal e informal, ela está lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá? Que nós falamos da língua formal e da língua informal. E na aula passada que eu estou me referindo, que é a aula sobre os pronomes tu e usted, você também vai encontrar essa diferença. Gente, é muito fácil, tá? Depois que você compreende essa informação que eu dei para vocês, e vocês acabam não errando mais. Então, vocês vão pegar um texto de espanhol e quando tiver o tu, vocês vão saber que é um texto informal, que é uma fala informal, é uma fala do cotidiano, uma fala do seu dia a dia, que você fala com seu colega, em família, no seu grupo de amigos, tá? E quando você encontrar o usted, o pronome usted, você também vai conseguir identificar que ali você está falando de maneira mais formal, onde você vai falar com quem? Você vai falar com seu professor, você vai falar com o diretor, você vai falar com seu chefe, né? Você vai falar de maneira formal, não cabe falar informalidades com o diretor da escola, por exemplo, tá? E quando você encontrar o vos, você não vai confundir com o vós, né, que é um pronome da língua portuguesa. O vos, ele é exatamente essa contração do tu e do usted, usada em alguns casos, tá? Tá tudo lá na aula, não vou repetir tudo aqui, porque senão nós vamos acabar perdendo um pouquinho de tempo de fazer os nossos exercícios. Então, vamos agora começar a falar sobre
exercícios que eu vou utilizar. Nossa atividade está disposta da seguinte forma. A questão, tá? O enunciado da questão, a atividade e logo no próximo slide a resposta, tá? Por quê? Para que você, quando quiser rever essa aula ou tirar uma dúvida, a resposta esteja lá naquele slide para você conferir se fez corretamente. Então, vamos lá. Em espanhol, como em outras línguas, existem duas formas de tratamento, tú y usted, las cuales presentan variaciones en cuanto a su preferencia de uso entre países e incluso regiones de um mesmo país. Então, o que eu estou dizendo aqui? Em espanhol, como em outras línguas, existem duas formas de tratamento, tu e usted, né? Que é tu e você, as quais apresentam variações de acordo com a sua preferência de uso entre países. Isso está inclusas regiões de um mesmo país. Como assim, professora? Vamos vir aqui na língua portuguesa que acho que fica melhor de explicar para vocês, tá? Nós já vimos em outras aulas também que existem diversas falares do espanhol dependendo da região, tá? Então, às vezes eu chamo coche, às vezes eu chego a chamar carro mesmo, mas varia de região para região. O ônibus é uma palavrinha, o bus, né? O bus é uma palavrinha que também varia muito, tá? Na Colômbia tem duas formas de chamar, uma até um pouco esdrúxula, né? Mas é bem interessante. Então, eu vou explicar para vocês, em português a gente costuma dizer que tem vários falares, né? E eu estou sempre dando um exemplo básico aqui. A nossa gostosa Jussara, que bem no Pará é chamada de açaí, né? Então, quando você chegar lá, você não pede uma Jussara, você pede um açaí. É a mesma coisa. O suquinho, você tem suquinho, você tem din-din, né? Da minha terra, da terra dos meus pais, né? Da minha mãe, dos meus avós, chama din-din, né? Que é pinheiro, chama din-din. Aqui já tem outro lugar que chama sacolé, né? Suquinho aqui na capital chama muito suquinho. Já você vai para o Pará, o mesmo suquinho aqui você chama de chope lá. Então, são diversas formas de falar a mesma coisa. A nossa farinha seca aqui é a farinha de mandioca crua lá no sul. A nossa farinha d'água aqui, em alguns lugares, é chamada de farinha de caroço, até porque nem tem lá. Nós somos aqui os privilegiados, tá? Então, é nesse sentido que eu quero falar aqui. Então, eu tenho no próximo slide algumas opções para completar essas lacunas. Então, vamos ver aqui. El plural de es e el de alguma coisa que está aqui, né? En Espanha, la forma de tratamiento se utiliza pouco, pero sus usos es frecuente en Latinoamérica. E en Latinoamérica se utiliza sino, tá. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Nessa primeira frase, eu tenho aqui que ele está falando do plural de algum termo, né? E de mais dois termos, e que na Espanha a forma de tratamento X, nós vamos ver lá no outro slide, se utiliza pouco. Mas o uso mais frequente na Latinoamérica não se utiliza um determinado termo. Vamos lá para as opções que ficam mais fácil de vocês compreenderem, tá? Eu tenho aqui, olha aqui a referência. Tu e usted, tá? Então, eu posso dizer assim, o plural de tu es usted. E el de usted é vosotros. En Espanha, a forma de tratamento vosotros se utiliza pouco, pero su uso é tu ou usted. Estou só fazendo uma suposição, não estou respondendo. En el Cono Sur, así como parte de Centroamérica y algunas regiones de Colombia y Venezuela, la segunda persona del singular se usa tú, la cual es considerada una forma intermedia entre el formal y el íntimo, usted. En el Caribe, el uso de tú es poco común, ya que es considerado frío e impersonal
e o uso de usted es lo normal. Selecione a resposta correta. Então, tudo isso que eu li aqui para vocês, não precisa eu traduzir, tá? Por quê? Porque o foco aqui é o uso do pronome de tratamento tu e usted. Eu, quando joguei aqui, eu joguei aleatório, não coloquei a resposta correta. Alguns eu falei correto, alguns eu falei errado. Então, eu tenho aqui as opções. Usted e ustedes, tu, vosotros, vosotros, ustedes, tu, usted, vos, usted, vos e tu. Lembra da história do voseu? Pois é, esse vos aqui é de voseu. Na alternativa B, eu tenho o mesmo ustedes, aí eu já altero a terceira para vos. Vosotros, já altero aqui a quinta para usted. E aqui eu vou colocando vosotros, ustedes, vos, usted, tu, e já altero quase tudo no final. Aqui na letra C, eu já inicio com vos, tá? E aí já muda toda a minha sequência em relação às outras duas. Na letra D, eu sigo essa sequência e eu vou mudar apenas aqui, ó, tu e usted. E, por fim, eu começo com tu, ustedes, vos, vosotros, tu, vosotros, ustedes, vos. E aí, tudo diferente. Por que eu fiz essa leiturinha cansativa para vocês? Gente, quando a gente tem uma questão de alternativa e a gente não tem a certeza plena da coisa, a gente vai trabalhando por eliminação. Então, eu vou no texto, aí eu vejo se eu consigo colocar as primeiras e aí eu vou contextualizando com as demais. E aí eu marco a mais correta, e a mais correta é a letra B. Então, usted, ustedes, vos, vosotros, usted, vosotros, ustedes, vos, usted, tu, usted e tu. Olha, ustedes é plural de usted, tá? Lembra que lá no texto, vamos lá? Tem aqui falando sobre o persona del singular, se usa usted, tá? Então, é só vocês completarem, fazer a leitura com os pronomes já aí no lugar e depois fazer a tradução, que aí vai ficar fácil. Você já sabe a tradução do tu e do usted, então vai ficar bem fácil, tá certo? Então, alternativa correta, alternativa B. Vamos passar adiante. Espero que vocês consigam fazer essa leitura aqui. ¿Te gustan las plantas de libertad? En maceta, no. Las plantas me gustan en la tierra, tierra. Sí, claro, pero eso es imposible. Yo vivo en un departamento. Udi me perguntou se me gustam as plantas, não se me gusta a sua vida, né? Usted, olha aqui, o de, usted, é a supressão de usted, tá? Usted me perguntou se me gustam as plantas, não se me gusta a sua vida. Bem, aqui o nome da garotinha é Liberdade, né? Então, te gustam as plantas Liberdade? Você gosta de plantas Liberdade? Em maceta, não. Las plantas me gustam em la tierra, tierra. Em vasos, não. Eu gosto das plantas na terra, né? Fincadas no chão. Sim, claro, pero eso es imposible. Eu vivo em um departamento. Então, sim, claro, mas isso é impossível. Por quê? Porque eu vivo em um apartamento. Usted me perguntou se me gustam as plantas, não se me gusta a sua vida. Você me perguntou se eu gosto das plantas, não se eu gosto da sua vida, tá? Aí, bem, se vocês observarem no quadro, tá? Na tirinha, tem o D no último quadrinho, que é uma redução da palavra usted. Vamos para a questão. É a forma de tratamento usado para todas as situações na Argentina. Ela pertence à sua família e, portanto, o conhece muito bem. Ela quer contrapor a forma de tratamento utilizada por ele.
ela estabelece uma relação de formalidade devido à diferença de idade. Ela não quer utilizar a forma de tratamento tu, visto que está na Argentina. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Lembrando que os TED é que você usa quando há uma formalidade. Pelo que nós percebemos aqui na tirinha, né, a pessoa é da mesma família. Eu não preciso ser tão formal com alguém da minha família. Porém, há uma diferença de idade aqui. Qual é a resposta correta? Porque ela está lá na Argentina e na Argentina sempre se usa os TEDs. Vamos ver? Ela estabelece uma relação de formalidade devido à diferença de idade. Olha só, ainda dei a deixa para vocês, tá? Porque eu preciso ser formal com aqueles que são mais velhos. Ser formal não necessita, dentro da família, que eu só fale dessa forma. É uma forma respeitosa de eu me dirigir a alguém mais velho do que eu. Tá? Quando eu sou criança, quando eu sou jovem e até enquanto adulto, se eu estou conversando com alguém que é mais velho do que eu devo respeito. E devo respeito quando eu converso com alguém mais jovem do que eu, certo? Vamos lá continuar. Mafalda, Mafalda, Malfada. Então, Mafalda é um personagem frequente aqui nas nossas aulas e hoje ela está com a Susanita. Tá? Que uma aula dessa aí passada eu tentei tanto lembrar o nome da Susanita e não consegui, não sei se vocês recordam. ¿Por qué demonios los adultos se la pasan haciendo y diciendo cosas que uno no entiende, né? Por que os adultos, por que demônios, por que diabos, né? Os adultos se passam fazendo e dizendo coisas que não se entende, né? Es muy sencillo, Susanita. É muito sensato, Susanita. Quando llegas al cine y resulta que ya están dando la película, ¿la entiendes? No. Bueno, con los adultos ocurre lo mismo. ¿Cómo vamos a entenderlos? Si cuando nosotros llegamos, eles já estavam todos empeçados. Então, aqui é um diálogo onde qual é o nosso foco de atividade? São os pronomes, certo? Então, aqui vamos para o primeiro quadrinho. Depois a gente vai para a tradução. Porque demônios, los adultos se la pasan haciendo y diciendo cosas que uno no entende. Não entende. É muito sencillo, Susanita. Não tem aqui nenhum pronome dos que eu estou trabalhando, tu, vos e usted. Quando llegas al cine y resulta que ya están dando la película, ¿la entiendes? No. Bueno, também eu não tenho nada aqui nesse segundo quadrinho. Bueno, com los adultos ocurre lo mismo. Como vamos a entenderlos? Aí eu vou para o último quadrinho, aonde eu tenho o pronome que me interessa. Se quando nosotros llegamos, ellos já estavam todos empeçados. Então, aqui é uma conversa, a Susanita não entende por que os adultos passam a vida dizendo e fazendo coisas que ninguém entende, né? Depois a Mafalda questiona com ela, quando você chega ao cinema e já está passando o filme, você consegue entender? Você pegando o filme da metade? Ela diz que não entende. Então, bom, com os adultos acontece o mesmo. Como é que nós vamos entender? Ou seja, se quando elas chegaram aqui, né, quando nós outros chegamos aqui, eles já estavam todos crescidos. Então, vamos lá? Rasgos de algunas regiones en las que se habla español, se nota el vozeio en la historieta por. Eu quero saber onde está o vozeio lá naquela fala. Las sucessivas perguntas de la conversación, el uso de sencillo en el lugar de simple, la presencia de las perífrases de futuro, los verbos en la segunda persona o el empleo de se la passa. Então, a resposta correta, os verbos na segunda pessoa. Galera,
Eu falei para vocês que o uso de tu, usted e vos precisa que você conheça os verbos. Eu falei na aula passada sobre isso, para você poder identificá-los, tá certo? Então, a gente fica por aqui, a gente ainda tem mais aula sobre esse assunto, tá bom? Beijos, beijos. Tchau.